Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. Nesta quarta-feira é sempre muito prazer, um motivo de muito prazer ter você comigo. Lembrando que no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo. Lembrando que todas as entrevistas que são feitas aqui no Superi Notícias você também pode acompanhar através do meu canal no YouTube. Só acessar Na Resenha com Gustavo e lá você vai encontrar todos os bate-papos que foram realizados no ano de 2020, 2021, 2022 e também as resenhas que já foram produzidas neste ano de 2023. Assim como você também vai acompanhar daqui a pouquinho o bate-papo que eu terei agora com uma profissional ligada à área da saúde e que é uma das referências no que faz. Eu falo dela, a fisioterapeuta doutora Kelly Rabelo, que está aqui justamente para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a abdominoplastia, quais são os seus riscos, os cuidados, e é sempre muito importante conversar com quem entende do assunto. Ela que é especialista em pré, pós e feridas de cirurgia plástica. Doutora Kelly, primeiramente, seja muito bem-vinda mais uma vez, você que já esteve aqui no mês de setembro de 2022, é sempre um prazer te receber. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigada mais uma vez, Gustavo. E para a gente poder começar nosso bate-papo, doutora Kelly, a gente sabe que a questão dos procedimentos estéticos hoje estão em voga. E são vários os procedimentos estéticos que estão sendo realizados em centenas de milhares de pessoas. Nós sabemos que aqui em Governador Valadares muitas pessoas procuram muitos médicos, enfim, para poder realizar esse tipo de procedimento. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de procedimento estético, tem que ter muito cuidado para passar informação e até mesmo para poder deixar com que a pessoa fique totalmente ciente do que está sendo feito no corpo dela, quais são os riscos e quais são os cuidados que ela precisa tomar. Sobre a abdominoplastia, antes da gente poder entrar nos cuidados que se deve ter, do que se trata a abdominoplastia? Então, Gustavo, a abdominoplastia é a retirada de pele, O cirurgião retira o excesso de pele. Nada mais além disso. As cirurgias de abdominoplastia, elas podem ser associadas ou não. Geralmente, o paciente que faz a abdominoplastia ou associa com uma lipoaspiração ou associa com aplicatura, que é a costura do músculo, que o cirurgião faz essa aplicatura para fortalecer a musculatura reto-abdominal, que é o que nós chamamos de diástase. Então, a maioria das pacientes aí, das mulheres que são mães, durante a gestação desenvolve uma diástase, então elas aproveitam a abdominoplastia para fazer a correção da diástase. E o que você, como uma especialista no assunto, uma especialista como fisioterapeuta, pode falar em relação a essa cirurgia e os cuidados que se deve ter com esse procedimento? Porque nós sabemos que o procedimento estético, ele inicialmente, me corrija se eu estiver errado, ele visa saúde, bem-estar das pessoas que estão procurando isso. Mas, ao mesmo tempo, é necessário ter todo tipo de cuidado com qualquer tipo de procedimento. O que é que você pode falar sobre isso? Primeiramente, quando o paciente procura realizar uma cirurgia plástica, tem uma coisa que está trazendo um desconforto no seu corpo, primeiramente, ela precisa pesquisar muito sobre o cirurgião que ela vai realizar esse procedimento. Sim. Nós temos aqui na nossa região cirurgiões plásticos incríveis, muito competentes. Então, primeira coisa, a paciente ela precisa, sim, fazer consulta com mais de um cirurgião para ela se sentir segura, saber se cada um está batendo mais ou menos o que dentro da necessidade dela, procurar saber de pacientes que já realizaram o procedimento cirúrgico com o cirurgião que ela escolheu, porque na nossa região nós temos profissionais incríveis, e temos mesmo. A gente está muito bem servido de cirurgião plástico por aqui. Mas a gente precisa saber, sim, com quem a gente vai realizar esse procedimento. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é procurar saber tudo sobre o pós-operatório, Quais são os cuidados que tem que ter, o que ela vai precisar realizar de cuidados em casa, o pós-operatório, quem é o fisioterapeuta que vai direcionar e conduzir esse pós-operatório, porque é fundamental. Claro. Outra coisa, a paciente precisa ter muita consciência da responsabilidade dela. Ela precisa seguir as orientações passadas pelo cirurgião plástico, ela precisa das orientações que o fisioterapeuta indica para ela, relata para ela, porque é fundamental para o sucesso da cirurgia dela. Nós temos aqui hoje algumas pacientes que realmente não seguem as orientações com relação ao uso das meias compressivas, da medicação que ela precisa tomar. O cirurgião passa, o que a gente tem aí, que se fala muito, são as complicações.
E é o que a gente vai abordar hoje sobre alguns fatos de morte, mas isso é muito relativo. Pode ocorrer por vários motivos, mas principalmente procurar saber quem é o cirurgião que vai cuidar, procurar saber quem é o fisioterapeuta, procurar saber do que ela precisa no pós-operatório dela e ela precisa realmente fazer a parte dela. Sobre justamente esse ponto que você acabou de abordar em relação às complicações que são geradas não só por conta da abdominoplastia, né, mas também por outros procedimentos estéticos. E você que também atua nessa área, qual é a sua visão? O que de fato implica e o que faz com que aconteça várias situações, até mesmo envolvendo óbitos de pessoas que exercem ali, fazem algum tipo de procedimento, acabam não cuidando da melhor forma possível e acabam perdendo a vida ou tendo complicações menores? Vou voltar no princípio básico, procurar um bom cirurgião plástico. Nós temos açougueiros, Sim. Não só aqui, não estou nem falando que é aqui, não, desculpa, nem é aqui, mas realmente, como toda profissão, existem os bons profissionais e existem os profissionais medianos ou profissionais ruins mesmo, porque a gente tem mesmo, tá? Nosso país inteiro, fora do país, temos bons profissionais e profissionais ruins. Então, procurar um profissional realmente capacitado para isso, que participa do conselho deles de cirurgia plástica. Outra coisa, muitas pacientes omitem muitas coisas, omitem algumas medicações que estão tomando, porque é um desejo tão grande de realizar uma cirurgia plástica que pode ter uma medicação que ela esteja tomando ali, Sim. porque tem algumas medicações que precisa deixar de tomar por um tempo para realizar a cirurgia plástica e após também a cirurgia ela tem que ficar um tempo sem. Pacientes que fumam, os tabagistas, que são os pacientes que dão muita dor de cabeça para o cirurgião plástico, eles têm um tempo para parar, eles não podem fumar depois também. Sim. Então, por exemplo, o tabaco especificamente, ele é um causador até mesmo de morte, claro. de desenvolver uma infecção. E essa infecção, ela pode ser local ou uma infecção generalizada. Né? A gente já teve um caso aqui de uma paciente que em nenhum momento ela parou de fumar. E ela submeteu uma abdominoplastia. Então, essa abdominoplastia gerou uma infecção, ela foi ter que voltar, né? Gerou uma infecção, gerou uma necrose na região da cicatriz, onde na periferia que é retirado o retalho, Sim. a pele. E ela teve que voltar para o hospital. Foi muito sério. Ela quase veio a óbito. Ela poderia estar... Então, aí é o que eu quero dizer com relação aos óbitos, quando a gente escuta, porque é muito fácil você escutar, fulano de tal morreu, que foi o cirurgião plástico que Sim. operou. Mas você tem que buscar o que aconteceu. A culpa não é, às vezes, nem é do cirurgião plástico, né? Então, essa paciente especificamente, ela não parou de fumar um minuto. E o cigarro é totalmente, ele está na corrente sanguínea. Né? Você acabou de realizar uma cirurgia plástica, então ela deu muita sorte. Claro. Porque ela passou aperto, coitada. Então, ela teve uma infecção grave, voltou, mas graças a Deus deu tudo bem. Sim. Então, os cuidados que precisa são esses mesmos. As complicações, às vezes o paciente omite, elas têm que usar a medicação correta do cirurgião plástico, as orientações, e é basicamente isso mesmo. A preocupação é o paciente em si. Sobre o momento pós-cirúrgico, e aí envolvendo qualquer tipo de procedimento estético, ele é muito mais importante do que o momento pré-cirurgia, ou os dois estão em igualdade? Eu tenho falado muito de uma consulta pré-operatória com um fisioterapeuta especializado. Porque hoje ainda, por mais que se tenha conhecimento, que a gente tem aí a rede social para nos passar várias informações, é interessante, porque ainda eu recebo ainda muitas pacientes que chegam que eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Então, uma consulta pré-operatória com o especialista é importante, porque você vai explicar para o paciente sobre a correção, a malha correta, a compressão correta, o modelo correto, a tala, a forma de dormir, o que ela precisa, alimentação, claro que isso quem vai direcionar é o nutricionista, mas a gente já tem uma direção para dar para a paciente o que ela não deve comer. Sim. Como ela vai passar por um processo inflamatório, a gente já direciona ela a diminuir os alimentos inflamatórios, né? Então, o pré é muito importante. Tem muita paciente saindo da cirurgia plástica, da mesa de cirurgia, sem saber para onde ir. Ainda a gente tem isso.
O pós-operatório é fundamental, ele é um complemento do nosso trabalho, o complemento do cirurgião plástico. Sim. Se essa paciente não realiza um pós-operatório de qualidade, ela vai sentir dor, desconforto, o pós-operatório dela vai ser muito mais longo e hoje a gente tem muita tecnologia para a gente reabilitar esse paciente cada vez mais rápido. Sobre a questão da abdominoplastia e sobre o procedimento estético, existe a ideia, e aí no caso para quem é leigo, que todo mundo pode fazer qualquer tipo de procedimento estético. Sobre a abdominoplastia, e aí voltando mais para o público feminino, qualquer mulher pode fazer abdominoplastia? Ah, quero me sentir magra, quero tirar uma gordurinha da minha barriga. Qualquer pessoa pode chegar na mesa de cirurgia e querer fazer cirurgia? Não, de jeito nenhum. Essa paciente vai passar por uma consulta médica. Quem direciona é o cirurgião. Hoje eu estou aqui, porque mesmo porque a abdominoplastia ela só vai trabalhar a retirada de pele. Se esse paciente quer te fazer uma lipoaspiração associada, às vezes ela tem gordura e tem um excesso de pele. Sim. Então ela vai, ou hoje que a gente tem a tecnologia do Renuvium, Body Tight e Morpheus, que trabalha a questão da flacidez, que já faz conjugado, ou ela mesma é indicativo só de abdominoplastia. Então, não é qualquer um. Eu quero fazer, não. Ela tem que passar por uma consulta, tem que saber se ela é apta, quem vai dizer isso é o cirurgião plástico. Sobre o papel que você exerce, que acaba recebendo pacientes que fizeram cirurgias plásticas e em muitos dos casos, como você mesmo disse, as pessoas omitem informações, seja no momento, principalmente pré-cirurgia, mas depois que ela faz a cirurgia, ela acaba se encontrando numa situação de enfermidade, talvez justamente por ter omitido algumas informações primordiais para o exercício do procedimento estético. Como é que você vê isso? Porque imagino que você já se deparou muito com situações no seu consultório, de situações onde a pessoa poderia ter evitado uma enfermidade justamente por esse motivo. Sim, já aconteceu. Eu já tive paciente que virou para mim assim, Kelly, doutor fulano de tal pediu para eu tomar tal medicação, o que você acha? Do nada. Como que eu acho? Se ele passou, você tem que tomar. Sim. Eu não tenho que achar ou deixar de achar. O cirurgião passou, é o que eu falei das orientações. O médico passou, o paciente tem que fazer. Já tive paciente também que no meio do pós-operatório se sentiu extremamente deprimida, estava tomando a medicação, bem na fase inflamatória, uns 10 primeiros dias, estava tomando a medicação do cirurgião, procurou um psiquiatra, foi tomar a medicação do psiquiatra, aí nesse intervalo não tomou a medicação do cirurgião, parou de tomar a medicação do psiquiatra, tudo por conta própria. Isso vai remeter em uma complicação, com certeza. Então, é o que eu falo, as orientações são para ser seguidas. E quanto mais informações esse paciente tiver e saber da consciência, da importância do papel dele na cirurgia e no pós-operatório. Sobre esse universo dos procedimentos estéticos, para a gente poder fechar nosso bate-papo, é claro que para poder falar de cada um deles, precisaríamos aqui de um tempo exacerbado e gigantesco, porque nós sabemos que hoje existe um universo de procedimentos estéticos. Mas você, como uma especialista, como uma profissional na área de saúde, que tem contato direto com pessoas que acabam realizando procedimentos estéticos, qual que é o recado que você pode dar, que seria mais valioso, vindo da sua boca, que é uma especialista no assunto, para que as pessoas possam evitar cada vez mais enfermidades ou até mesmo risco de vida por conta de um procedimento estético, porque como você mesmo disse, muitas das vezes a culpa não é do profissional que está fazendo a cirurgia, e sim até mesmo do paciente. Informação, realizar informação, não só na internet. A nossa internet ela é muito rica, né? Nossa rede social ela é muito rica, mas tem muitas informações ali que não batem com a realidade, né? Vai no seu cirurgião plástico, vai em mais de um cirurgião, procure saber de todas as pacientes, todas não, impossível, mas procure saber de pacientes que realizaram cirurgia com o médico que você escolheu para você, faça a sua consulta pré-operatória, ela é extremamente importante com esse profissional especializado da fisioterapia, e quando você tem esse conteúdo grande de informação, aí sim você realiza a cirurgia plástica. Doutora Kelly, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, é sempre uma honra conversar com você, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Meu muito obrigado mais uma vez, sucesso, e quando precisar, vou te chamar, porque você já sabe, jornalista é chato, né? Se precisa, chama, enche o saco, mas é porque vale muito a pena. Obrigado mais uma vez. Sim, pode chamar, Gustavo. Eu que agradeço mais uma vez.
Espero voltar novamente. Realmente é um assunto bem bacana de ser Sim. abordado. Acho que é o que a gente precisa, que eu venho falando, né? É passar informação. E eu que agradeço, tamo aí. Obrigado mais uma vez, doutora Kelly. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.